Em uma tranquila cidade nos arredores de Springfield, Missouri, a história sombria e intrigante de Gypsy Rose estava prestes a se desenrolar. Uma história de amor, manipulação e traição que envolvia uma mãe e sua filha, uma menina que vivia sob a sombra de inúmeras doenças supostamente debilitantes. Mas nem tudo era o que parecia ser. Bem-vindo ao canal Crimes em Minutos. Hoje vamos acompanhar o triste caso de Gypsy Rose, uma jovem americana que sofria de diversas doenças graves, incluindo leucemia, distúrbio muscular e problemas de visão. Ela dependia de uma cadeira de rodas e de um tubo de alimentação para sobreviver. Pelo menos era o que parecia. Ao final, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Conheçam Dee Blanchard, uma mãe dedicada e aparentemente altruísta, e sua filha, Gypsy Rose, que, desde pequena, foi retratada como uma vítima de uma série de doenças raras e graves. Mas por trás dessa fachada de cuidado maternal estava uma teia de mentiras e manipulação que culminou em um final trágico e surpreendente. Mergulharemos no caso de Gypsy Rose Blanchard, uma jovem que passou grande parte de sua vida enclausurada em um mundo de doenças e tratamentos médicos. Veja como uma mãe controladora moldou a vida de sua filha, envolvendo-a em mentiras que a levaria a um ato chocante de desespero. Prepare-se para uma jornada perturbadora enquanto desvendamos os segredos por trás do caso de Gypsy Rose Blanchard, uma história que desafia nossas noções de amor, sacrifício e até mesmo de realidade. A infância de Gypsy Rose Blanchard, um conto de fadas. Uma menina doce e frágil, confinada a uma cadeira de rodas e lutando contra uma série de doenças raras e debilitantes. Sua mãe, Dee Blanchard, era a sua heroína, dedicada a cuidar dela com amor e devoção inabaláveis. Mas por trás do exterior aparentemente maravilhoso dessa mãe amorosa e sua filha doente, se escondia um segredo sombrio. Um segredo que só começaria a aparecer anos mais tarde, revelando uma realidade muito mais complexa e perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Desde pequena, Gypsy Rose foi apresentada como uma menina doente, sofrendo de uma lista interminável de condições médicas, incluindo leucemia, distrofia muscular e epilepsia, deficiência mental, entre outras. Sua mãe, Dee, era incansável em sua busca por tratamentos médicos, muitas vezes levando Gypsy Rose a inúmeras consultas e procedimentos invasivos. Mas à medida que Gypsy Rose crescia, surgiram dúvidas sobre a verdade por trás de suas supostas doenças. Alguns vizinhos e familiares começaram a questionar a extensão da fragilidade de Gypsy Rose, levantando suspeitas sobre a veracidade das afirmações de Dee. No entanto, a relação entre mãe e filha permanecia estreita, com Gypsy Rose dependente do cuidado constante de sua mãe. Ela era uma prisioneira de seu próprio corpo, confinada a uma realidade construída por sua mãe, onde a doença reinava supremamente. Enquanto o mundo continuava acreditando na narrativa comovente de uma mãe dedicada e sua filha doente, um segredo sombrio começava a se formar nos bastidores. Um segredo que desafiaria todas as expectativas e mudaria para sempre a vida de Gypsy Rose Blanchard. À medida que Gypsy Rose amadurecia, ela começou a questionar a realidade que havia sido imposta a ela por sua mãe. Gypsy foi ficando mais velha, passou a ter uma melhor consciência sobre o próprio corpo, não só em relação ao que sentia fisicamente como pelo intelecto. Um dia, então, a verdade veio à tona quando a jovem percebeu que não era doente. As dúvidas se acumulavam, alimentadas por pequenas brechas na narrativa de Dee e pelo crescente desejo de liberdade de Gypsy. Gypsy sempre foi uma criança perfeitamente saudável, mas seus primeiros anos de vida foram em uma cadeira de rodas sob o efeito de remédios. Além das medicações, a filha de Dee passava por inúmeros procedimentos médicos e até chegou a ser alimentada por uma sonda. A crueldade de Dee com Gypsy, infelizmente, não é um caso único. Claudine aparentemente sofria de um transtorno psicológico chamado Síndrome de Munchausen por procuração. A condição consiste em um abuso infantil, onde os pais, principalmente a mãe, inventam a doença dos filhos para atrair atenção a si próprio. Quando percebeu o que passava nas mãos da mãe, Gypsy tentava se conectar com o mundo real e conheceu um homem online. Nesta época, ela tinha 19 anos, com Dee alegando que ela tinha apenas 15.
e o homem já tinha 35 anos. Juntos, eles tentaram executar a primeira fuga, que não deu certo. Dee descobriu tudo e ameaçou o rapaz por, supostamente, aliciar uma menor de idade, e acabou destruindo os aparelhos eletrônicos da filha e a prendendo na cama por 2 semanas. Secretamente, Gypsy conseguiu acessar a internet novamente e conheceu Nicholas Godjohn, de 24 anos. Juntos eles conversavam sobre o futuro, planejando casamento e filhos, e logo a morte de Dee começou a ser planejada. Nicholas viajou da cidade de Wisconsin até Missouri em junho de 2015, quando o assassinato aconteceu a mando de Gypsy. Poucos dias depois, conversas online foram descobertas com os planos do casal. Os dois compartilhavam segredos por mensagens no Facebook, mas Gypsy usava uma conta com o nome falso de Emma Rose, porque dizia que, como sua mãe era super protetora, não gostava que ela falasse sobre assuntos como homens e namoro. O corpo de Dee foi encontrado esfaqueado no quarto da casa das duas, e indícios mostravam que o crime havia acontecido há dias. Gypsy não estava na casa. Assim, o mistério ganhou vida. Quando o corpo de Dee foi encontrado, Gypsy já havia fugido com Nicholas há alguns dias, e ambos foram presos na casa do rapaz. Tudo o que aconteceu na vida de Gypsy começou a ser esclarecido na mídia. À medida que o caso de Gypsy Rose Blanchard ganhava destaque na mídia, o mundo esperava ansiosamente por justiça. Mas o que se desenrolaria nos tribunais ultrapassaria todas as expectativas, revelando a complexidade perturbadora por trás de uma história que havia cativado o público. O julgamento de Gypsy Rose e seu namorado foi um evento carregado de emoções, com debates acalorados sobre a natureza do crime e a culpabilidade dos acusados. Enquanto alguns viam Gypsy Rose como uma vítima de abuso e manipulação, outros a retratavam como uma fria assassina que havia planejado o assassinato de sua própria mãe. No tribunal, as verdades ocultas por tanto tempo vieram à tona, revelando os horrores que Gypsy Rose havia enfrentado nas mãos de sua mãe. Os jurados foram confrontados com uma decisão difícil, enquanto o mundo observava com interesse, aguardando o veredito que determinaria o destino de Gypsy Rose e Nicholas. E quando o veredito finalmente foi anunciado, o mundo ficou chocado. Gypsy Rose Blanchard foi considerada culpada pelo assassinato de sua mãe e condenada à prisão, enquanto Nicholas Godjohn enfrentava sua própria sentença pelo seu papel no crime. Mas as consequências do caso não terminariam ali. O caso de Gypsy Rose Blanchard provocou uma onda de reflexão e debate sobre questões de saúde mental, abuso parental e até mesmo justiça criminal. Enquanto alguns viam Gypsy Rose como uma vítima que finalmente havia se libertado, outros questionavam até que ponto ela era responsável por suas ações, dadas as circunstâncias extraordinárias de sua vida. Hoje, o legado do caso de Gypsy Rose Blanchard continua a ecoar, desafiando nossas noções de certo e errado, de justiça e redenção. E enquanto o mundo tenta entender os eventos que levaram a esse trágico desfecho, somos lembrados de que nem todas as histórias têm um final feliz. Look, Nick and my mom didn't get along very good. Okay. But that's all I know. So why do you think Nick did this? I didn't say he did. Sweetheart, I already know. I've already talked to people, okay? And right now, He said that he hated my mom, but because my mom didn't want us to be together. But I was getting on my mom's nerves. Her nerve medicine was running out. Her patience was getting very thin for me, sticking up for him every time. good job, I'm proud of you. You did a good job. And so she asked me to stay away from him, and I promised her I would. Okay. And, And then but what then happened? she just said, well, if you want to go, go. I guess out of love she did that, Okay. because she wanted me to be happy. So why did this happen to your mom? What was the reason for it? I don't know. All I know is that Why didn't it hurt her? Sweetheart, what was his reason behind this? And go back to that why. I can't see why. He knows I love my mom. He knows that
that she's the most important thing to me. So why do you think he did this to her? He only said something to me that he said that it's us against the world and that he's gonna protect me no matter what, and that we were gonna get married and everything and nothing was gonna stop us. Okay, even your mom. So he took care of that, didn't he? What do you mean? She didn't like Nick. She didn't want her little baby girl to grow up. She wanted to keep her little baby girl young, didn't she? She said that there was something dangerous about him. She had a way of reading people. Okay. And she said that he seems like the head in a closet type of person, the kind that murders and kills and Your mom was like right. Jeffrey Dahmer kind of person. You think your mom was right? You know your mom was right. You hit it right on the nail on the head, sweetheart. You know your mom was right when she said that. You should know what? Okay. And how should you? Gypsy Rose Blanchard, a jovem que matou sua mãe Dee Dee em 2015, finalmente conquistou sua liberdade em 2023. Condenada a 10 anos de prisão por homicídio em segundo grau, ela cumpriu 85% da pena e agora busca reconstruir sua vida. Mas a justiça para Gypsy ainda é um horizonte distante. Dee Dee, por anos, manipulou e controlou a filha, fingindo que ela sofria de graves doenças que nunca teve. A síndrome de Munchausen por procuração privou Gypsy de sua liberdade e autonomia. O caso de Gypsy nos leva a questionar: até que ponto a manipulação e o abuso podem levar alguém a cometer um crime? Gypsy era vítima ou cúmplice? A justiça foi realmente feita? A história de Gypsy não termina com sua libertação. A busca por justiça e por entender os mecanismos que a levaram ao crime continuam. Documentários, livros e podcasts exploram as nuances do caso e levantam debates importantes sobre saúde mental, manipulação e os limites do amor materno. Gypsy Rose, agora livre, enfrenta o desafio de construir sua própria identidade, livre da sombra de Dee Dee. Sua história, complexa e perturbadora, serve como um alerta para os perigos da manipulação e da negligência e nos faz refletir sobre o significado de justiça e redenção.